E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e dessa vez eu não estou direto da Suíça. Para quem não sabe ainda, já faz um ano, basicamente mais de um ano, que eu tive que deixar a Suíça com uma dor no coração, com muita vontade de ficar, mas eu não consegui ficar na Suíça, né? E nesse vídeo, que é um vídeo um pouco mais no estilo vlog, um pouco mais direto, sem script, sem nada, até com a câmera zoada, que eu estou fazendo no Zoom. É só mais para deixar uma atualização para os meus seguidores, né? Que eu tenho até um número relevante de seguidores. Eu pretendo agora, como talvez uma forma de comemoração desses 10 anos que eu já. Não comemoração do fato de eu ter deixado o Brasil, mas comemorar no sentido de relembrar os 10 anos que eu saí do Brasil. Em alguns dias acontece isso. Foi no dia 1º de setembro de 2015, quando eu saí do Brasil. Eu queria dar uma retomada no meu YouTube, nos meus canais de comunicação com as pessoas, né? Porque ainda hoje, mesmo depois de anos que o meu canal, que é o meu site, o Revoando, ele foi hackeado, eu perdi tudo, eu parei de postar no YouTube. Ainda tem muita gente que me segue, né, desde aquela época, que me pergunta: Nossa, como que você tá? O que você tá fazendo? E aí, por que que você foi embora da Suíça? Então, é assim. Eu saí do Brasil no dia 1º de setembro de 2015. Cheguei, aliás, acho que cheguei no dia 1º ou dia 2º na Suíça. Então, os 9 anos, praticamente, que eu morei na Suíça, eu morei em diferentes endereços em Genebra. Ah, depois disso, teve um tempo que quase que eu fui morar na Armênia, que eu estava trabalhando para uma empresa cujo chefe era armênio. Nesse meio tempo, passei 6 meses nos Estados Unidos com a minha família, e me mudei de Cantão. Tive 2 filhos, completei o mestrado, completei o doutorado, trabalhei em 4 empregos diferentes. Então foi muita coisa que aconteceu, muita coisa que eu conquistei, assim, no sentido de conquistas pessoais, acadêmicas, profissionais, que são os meus dois diplomas, né? Que eu tenho muito orgulho, e os meus 2 filhos e a minha mulher, né? Então eu fiz uma família e eu fiz a minha vida lá. Praticamente eu virei 9 anos, eu estava quase mais de um quarto da minha vida, eu morei na Suíça. Então, por que que, apesar de tudo isso, eu não consegui ficar? Simplesmente, e talvez eu vou faça mais vídeos para detalhar um pouco mais sobre isso, é o fato de que a Suíça é um dos países mais difíceis para você emigrar se você não for europeu, e ainda mais hoje do que há 10 anos atrás, quando eu cheguei, né? As regras hoje, elas foram ainda mais dificultadas, e o mercado de trabalho, em geral, se tornou muito mais, eu diria, inóspito, assim, muito mais complicado de você conseguir um trabalho, mesmo que você tenha uma formação na Suíça, como eu tive 2 formações na Suíça. Então, sendo 100% brasileiro, eu não tenho outra nacionalidade. Eu poderia ter uma perspectiva muito longínqua de conseguir uma nacionalidade, talvez portuguesa, espanhola, italiana, mas é muito difícil. Teria que ter, meus avós teriam que ter tirado. Então, sendo 100% brasileiro, assim que a minha permissão de estadia lá acabou, eu simplesmente recebi uma carta: olha, você tem condições de você renovar o seu visto de acordo com a mesma categoria ou não. Se não, depois de algum tempo, você teria que deixar a Suíça. Então, é assim, eu comecei meu doutorado em 2019, eu acabei ele no final de 2023, e depois disso eu ainda trabalhei mais uns 6 meses para o mesmo setor, aliás, para o mesmo empregador, que era a Universidade de Genebra. Então, eu fui pesquisador. Nesse meio tempo, paguei os impostos, contribuições sociais, meus filhos estavam na escola, então a gente estava 100% integrado. Eu estava falando uma língua muito melhor do que quando eu cheguei, obviamente, né? Inclusive, eu dava aulas não de francês, lógico, não, em francês. Meus filhos estavam falando francês, assim, 100%, né? A minha filha estava com 4 anos e meu menorzinho
estava com dois. É, então, cara, deu uma dor no coração da gente ir embora. A gente tinha muita coisa. A gente basicamente não foi de malicuia embora da Suíça, no sentido de que a gente levou várias coisas que a gente adquiriu nos anos assim, mas são coisas pequenas, não são móveis assim, né? São memórias, são livros, são pequenos eletrônicos com, sei lá, uma câmera, um videogame, coisas, brinquedos de criança, as nossas roupas, né? Então, a gente acabou saindo da Suíça e, sendo assim, bem sincero, eu acho que eu tenho que fazer um vídeo melhor depois, um vídeo mesmo com script, de que a nossa situação na Suíça, esses 9 anos, assim, sempre nunca foi fácil, né? Sempre teve muita dificuldade. Dificuldade em questão, eu diria, da burocracia e do fato de a gente saber que uma hora a gente ia ter que ir embora, né? E a gente tentou, assim, continuar de várias formas, né? Todas as formas legais possíveis. Ah, por exemplo, o, a, a questão é o seguinte: quando você tem uma permissão de estadia que é focada nos estudos, o período em que você está como estudante, ele não conta para ser um período para fins de você adquirir a residência permanente e ou a cidadania do país. Então, nesse meio tempo em que eu fiquei 2 anos como mestrando e 2 anos como, aliás, 5 anos como doutorando e 6 meses como pós-doutorando, foi tudo com a minha permissão de estadia como estudante. Não importava que, como doutorando, eu recebia um salário e eu pagava impostos. E eu tinha que pagar o plano de saúde, não de estudante, mas do plano de saúde normal. Isso não importava. Meu tempo não estava contando. O meu tempo somente contaria se, a partir do momento em que eu acabo a minha situação estudantil, eu consigo uma vaga de emprego e aí trabalho 2 anos nessa vaga de emprego. Então, a partir final desses 2 anos que eu trabalho, todo o tempo anterior como estudante, ele conta. Então, se eu, por algum golpe de sorte, se ao final de junho de 2024 eu tivesse conseguido um emprego, é, eu poderia, depois de algum tempo, já conseguir a permissão de estadia, a estadia permanente, e logo depois, assim, não demoraria muito também a cidadania, a nacionalidade, acho que são 10 anos, né? Porque, no geral, eu já estava 9 anos lá, né? Teve uma pequena interrupção, né? Mas a gente estava integrado, né? Pelo fato da gente estar integrado, ter filhos na escola e tudo mais, a residência permanente demoraria 5 anos. Então a gente até chegou a pedir, sabendo que as chances eram baixas. A gente chegou até a pedir, explicar como eu pagava impostos e tudo mais, porque tem, se eu não me engano, casos de pessoas na mesma situação que eu, mas em cantões diferentes, eles conseguiram a permissão C, que é a permissão residência permanente. Eu, infelizmente, que eu morava no cantão do Valais, né, eu não consegui, né? Então, foi uma situação assim que a gente, um misto de apreensão, de esperança, mas também depois de algum tempo de você não se acomodar, mas se conformar. Os últimos 6 meses que a gente ficou na Suíça, os primeiros 3 meses, eu me candidatava para tudo que eu poderia me candidatar. E diferentemente de quando eu terminei o meu mestrado, em 2017, em que eu me candidatei para várias vagas e eu recebi respostas, eu fiz entrevistas, e muitas vezes falaram para mim que nós temos interesse em te contratar, mas não podemos te contratar por causa da questão do visto, porque temos que, como você não é europeu, nós temos que fazer todo um procedimento que é custoso e demorado para te contratar, então não temos condições de fazer isso, mas gostamos do seu perfil. A- Quando eu terminei meu doutorado,
Eu praticamente eu não tive nenhuma entrevista para vagas de emprego, apesar de eu ter mandado diversas. Então, de uma forma, eu senti como se ter um doutorado talvez me tornasse ao mesmo tempo uma pessoa muito qualificada e pouco qualificada, porque a experiência de trabalho como doutorando é uma experiência única, né? E aí essa experiência, ela são 5 anos, mais de 5 anos que eu trabalhei, né? Como doutorando e depois como pós-doutorando. E o que me tornava, se eu quisesse trabalhar para vagas jurídicas, assim, mas você não trabalhou 5 anos, 5 anos não foi na área jurídica. E como pesquisador, esses 5 anos que eu trabalhei, eu fiquei na Universidade de Genebra, por diversas razões, entre elas a gente ter tido 2 filhos, né? A gente passou pela Covid. Eu não consegui me preparar o suficiente para eu conseguir uma vaga de outra vaga de pós-doutorando logo após o final do meu doutorado, né? Eu trabalhei 6 meses no mesmo projeto porque eu já conhecia, porque a gente tinha que acabar. E é assim, conversando com várias pessoas que moram na Suíça, em outros países da Europa, mas na Suíça especialmente. E se você for ver hoje em fóruns como o Reddit, né? E os meus colegas doutorando, que acabaram o doutorado, a minha colega que acabou o doutorado dela faz 7 meses, também não conseguiu trabalho. Vários colegas meus não conseguiram trabalho. Outras pessoas que não estão na área acadêmica também tiveram muitas dificuldades. Tem muita gente, então, ou passando, vendo vagas para mais de mil vagas diferentes, enviando currículos para mais de 1.000 vagas diferentes, sem às vezes conseguir uma ou duas entrevistas. E eu consegui entrevistas para áreas acadêmicas em que eu cheguei até no quase, assim. Eu era o segundo mais qualificado, mas faltava algo, faltava tipo um artigo acadêmico que eu não consegui, faltava ter uma experiência nessa área. Então, nos primeiros 3 meses a gente tinha muita esperança, mas nos últimos 3 meses eu fiquei bem depressivo mesmo, assim, bem deprimido, né? Porque eu não consegui. E a gente meio que se conformou de ter que ir embora da Suíça e passa depois de 9 anos. Então, o tempo foi passando, então a gente se focou um pouco mais. Eu ainda me candidatava para vagas, né? E só passei a me candidatar mais para as que eu tinha mais chances, ou as que eu era mais conectado com a minha área, por exemplo, que são relacionados a pesquisador, pós-doutorando. Então, eu me candidatei para fundos de pesquisa e tudo mais. Aí eu até cheguei perto, mas eu não consegui. E aí, então, calhou que ao final de junho de 2024, né, nós tivemos que vender, deixar nosso apartamento, vender boa parte dos nossos móveis ao doar e de Malicuia, sair da Suíça. Nosso destino foi a Indonésia. Nós tínhamos a opção de ir ou para o Brasil ou para a Indonésia. Nós escolhemos a Indonésia primeiro porque, apesar de que as chances de eu encontrar um emprego decente no Brasil eram maiores do que a da minha mulher na Indonésia, nós entendemos por bem que era a hora e a fase da minha mulher também alavancar a carreira dela na Indonésia, além de ter também questões burocráticas de o fato de ela ter estudado na Suíça, ela teria que voltar para responder alguns formulários para ficar um tempo na Indonésia, né? Então faz um ano que nós estamos aqui. Nesse meio tempo, os primeiros 6 meses foram bem difíceis no sentido de, não no sentido de questão de família, de se acostumar assim com a Indonésia, mas a gente sentia muito falta, a gente sente muita falta da Suíça, né? E ainda bate um pouco de tristeza, um pouco de vontade de voltar. Quem sabe isso pode acontecer, né? Que eu deixei muitos contatos e eu meio que tem um fio de novelo de lã que talvez algum dia, assim, no futuro me traga de volta, mas é bem difícil. Sendo bem honesto com vocês, eu não tenho muita mais esperanças também. Eu gosto muito da Indonésia, né? Mas não sei se o nosso futuro seria aqui. Então, isso foi só um vídeo, assim, bem estilo vlog, bem
100% aberto. Eu queria compartilhar para vocês a nossa situação atual, né? Por que que nós estamos embora da Suíça? Porque a minha permissão de estadia acabou e eu não consegui trabalho. Simples assim. Então, nós tivemos que ir embora. E se eu soubesse que a gente teria passado dificuldades para achar um trabalho, a gente teria ido embora antes, né? Fisicamente, mas não legalmente, para a gente pelo menos conseguir fazer um pé de meia maior, porque, como disse, a gente foi meio que embora de mala e cuia, né? Mas então é isso. Se você tem alguma questão específica, se você quiser perguntar, saber mais sobre essa situação, né? Eu acho que ainda vou fazer um outro vídeo maior e melhor, explicando um pouco mais algumas situações, dependendo um pouco das perguntas que eu receber, e outro vídeo para relembrar, né, esses 10 anos que eu já estou fora do Brasil. Então é isso. Meu nome é André, né? Não mais não sei se eu estou em Jakarta, na Indonésia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu pretendo continuar agora que eu 10 anos de relembrando, né? Fora do Brasil. E eu acabei de fazer 40 anos também, então eu queria voltar um pouco mais a compartilhar as minhas histórias e as minhas experiências de vida com vocês, tá bom? Muito obrigado, abraços.